E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai falar do esporte mais acompanhado do planeta e tentar desvendar um mistério fascinante, mas baseando tudo puramente na ciência e em dados reais. A ideia é descobrir quais são os atributos físicos ocultos que de fato separam os times de futebol que levantam a taça daqueles que ficam pelo caminho. Então, vamos mergulhar nisso e entender quais são os verdadeiros segredos físicos de um time finalista. No mundo do esporte de alto rendimento fica sempre aquela dúvida no ar, né? O que exatamente separa fisicamente uma equipe que chega na grande final de todas as outras? Será que o segredo é velocidade pura e absoluta nas corridas? Ou seria até a menor taxa de gordura corporal possível? Ou será que a resposta é algo muito mais invisível aos nossos olhos? Bom, um estudo científico recente focado em dados de pré-temporada foi atrás dessas respostas e olha, o que eles descobriram costuma passar totalmente batido pela maioria de nós. Para chegar ao fundo disso, os pesquisadores montaram um estudo super rigoroso. Eles pegaram 42 jogadores profissionais do futebol masculino aqui no Brasil e dividiram a galera perfeitamente de acordo com o sucesso no campeonato. De um lado, 23 caras de um time que chegou na tão sonhada final. Do outro, 19 atletas de um time que, infelizmente, não passou nem da primeira fase. Um detalhe crucial aqui é que todos eles foram testados exatamente uma semana depois do começo das suas pré-temporadas. Tudo depois de um descanso certinho de 20 horas, para garantir que a medição fosse super justa e mostrasse a real base física de cada um. E nossa, o dia de testes não foi brincadeira não. Para que os dados não tivessem margem de erro, os caras passaram por uma bateria padronizada, sempre na mesma ordem, ali no período da manhã. Começou com a antropometria, para mapear a composição do corpo, aí depois de um aquecimento básico foram levados ao limite, testes de saltos de tudo que é jeito, depois sprints curtinhos, seguidos de teste de mudança rápida de direção e para fechar, o grande teste de resistência, que é o famoso teste ioiô. Foi literalmente um raio-x fisiológico. Para a gente organizar isso melhor na cabeça, pensa no corpo de um atleta profissional como se fosse um carro de corrida. A antropometria, que é toda essa parte de medidas e composição corporal, seria o chassi desse carro. É a estrutura primária. Antes da gente olhar para o motor da máquina, a gente precisa saber exatamente do que esse chassi é feito, certo? E quando a gente olha para os números do chassi, vem a primeira quebra de expectativa. Os jogadores finalistas e os não finalistas eram praticamente idênticos. Mesma média de idade, alturas parecidas, o peso não tinha muita diferença, mas o mais revelador é a soma das dobras cutâneas, que basicamente indica o percentual de gordura. O time da final bateu 64,6 milímetros e os eliminados 65,2 milímetros. É um empate técnico. O que a ciência está provando aqui é que na elite, só ter um corpo com baixo percentual de gordura não dita quem vai ser campeão. Ter um bom chassi é obrigação, mas não é o fator de desempate. E agora que a gente começa a derrubar alguns mitos sagrados do futebol. Se a gente perguntar para qualquer um assistindo a um jogo, a pessoa vai dizer que o time que ganha é o time mais rápido. Faz sentido, não faz? Pois é, mas os resultados mostraram algo chocante. A velocidade de corrida pura em distâncias de 5, 10, 15 e 20 metros, e até aquela agilidade de mudar de direção em zigue-zague, não serviram de absolutamente nada para separar os campeões dos perdedores. Não teve diferença estatística nenhuma. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é ver o quão colado esses números são na vida real. Pega um sprint de 20 metros, por exemplo. A velocidade média do time da final foi de 24,1 km por hora. Do time não finalista, 23,9 km por hora. Essa diferença minúscula simplesmente esmaga a ideia de que a velocidade linear crua é a dona das vitórias. Trocando em miúdos, no topo do esporte, todo mundo é rápido. Correr rápido em linha reta é pré-requisito da profissão, não é o que ganha a taça. Bom, vamos continuar. Se o chassi estrutural dos times é o mesmo e se a velocidade máxima em linha reta é igual, a diferença do sucesso tem que estar sendo gerada lá no motor das equipes, concorda? E é justamente escavando a força bruta que a pesquisa traz a primeira grande revelação, a potência dos membros inferiores. Dá só uma olhada nisso. Quando eles avaliaram a força explosiva por meio dos saltos, o time finalista passou por cima de forma avassaladora, cravando uma vantagem de 11,73% na capacidade de gerar força. Para quem acompanha dados de esportes, quase 12% de vantagem entre profissionais da mesma divisão é simplesmente colossal. O tamanho dessa diferença estatística é gigantesco. Olhando o gráfico aqui, o domínio pula na nossa cara. O grupo que não chegou na final está à esquerda e o finalista à direita. Repara como os pontinhos da equipe finalista estão todos concentrados bem mais no alto, mostrando um salto muito maior. A média de salto do time de sucesso bateu perfeitos 40 centímetros, enquanto a equipe que ficou para trás mal arranhou os 35 centímetros. É uma demonstração puríssima de superioridade neuromuscular de quem chegou na final. Para a gente entender o peso real disso no campo,
É bom explicar o que esse tal de squat jump avalia. Não é aquele salto que o cara pega impulso balançando o braço, sabe? No squat jump, o atleta já começa agachadinho, com o joelho dobrado em 90 graus, imóvel. Aí, do nada, ele tem que explodir para cima sem pegar embalo. Isso mede pura potência concêntrica. No meio do jogo, é essa força que faz o jogador conseguir dar aquela arrancada abrupta do nada, subir de uma vez para interceptar um cruzamento ou estabilizar o corpo num corte seco da defesa. Certo, potência resolvida. Mas a gente sabe que no futebol não basta só ter explosão inicial. Você tem que aguentar operar nesse limite de agressividade por 90 minutos sem parar. E é aí que entra a segunda peça vital do nosso motor, que é a resistência aeróbica. Essa é a segunda revelação e ela é ainda maior. Presta muita atenção nesse dado. A diferença na capacidade aeróbica entre a equipe que foi para a final e a equipe não classificada foi de inacreditáveis 32,02%. A gente está falando de mais de 1/3 de diferença na capacidade total de energia prolongada. Dentro da mesma divisão, é um abismo estatístico, com certeza um dos fatores de maior impacto encontrados por todo o estudo. Isso ilustra perfeitamente a distância entre as duas equipes. Olhando os dados do famoso teste ioiô, você vê que o grupo da esquerda, que são os não finalistas, penaram para passar da marca dos 2.000 metros percorridos. Agora olha para a direita. O grupo finalista tem um bloco enorme de atletas, chegando quase na marca dos 3.000 metros. A média deles ficou lá perto dos 2.650 metros. Só para colocar na balança o nível de sofrimento desse teste ioiô, o jogador corre 20 metros até uma marca e volta, sempre no ritmo de um bip. Só que ele só tem 10 segundinhos de recuperação ativa entre uma corrida e outra. E o intervalo do bip vai ficando cada vez mais rápido, até o cara simplesmente não aguentar mais correr. Não é ficar trotando na esteira, é recuperação intermitente pura. Simula na mosca a realidade caótica de uma partida de futebol. Piques absurdos de velocidade, seguidos de alguns segundinhos para arrumar a tática e pau de novo. Trazendo tudo isso para a prancheta tática, porque esse motor imponente garante títulos. Bom, como a base aeróbica monstra e pernas explosivas, o time consegue manter ações de altíssima intensidade o jogo inteiro. Eles cobrem muito mais espaço de campo, e a pesquisa diz que quem percorre distâncias maiores tem muito mais chance de manter a posse de bola. Um time que não para de correr simplesmente sufoca quem está do outro lado. Cria opção de passe, rouba a bola muito mais rápido e não perde a capacidade de acelerar, seja no primeiro minuto de jogo ou aos 45 do segundo tempo. Então, o ponto crucial de tudo isso é o que os próprios cientistas cravaram na conclusão. Eles deixam super claro: a capacidade aeróbica e a potência explosiva das pernas são as verdadeiras chaves para diferenciar times vencedores. Esses dois atributos precisam ser o foco absoluto nos testes e na preparação da pré-temporada. Como a gente viu, o chassi de um time pode ser bonitão, perfeito, mas se faltar a faísca da potência e o combustível infinito do aeróbico, a equipe vai ficar na saudade. E tudo isso deixa a gente com uma provocação gigantesca. Se a gente tem dados precisos, mostrando sem margem de erro, que o percentual de gordura e a corridinha rápida de poucos metros não são o que separam os vencedores, não será que os departamentos de análise de desempenho e os olheiros deveriam repensar completamente o jeito de recrutar e treinar talentos? O segredo real de um time campeão não está nas arrancadas bonitas de ver, mas na persistência e nessa resistência invisível a olho nu. Pensa só como isso vira o jogo de ponta cabeça. É isso aí, valeu demais por acompanhar mais esse mergulho a fundo nos dados com a gente e até a próxima!